O francês Louis Pasteur nasceu no dia 27 de dezembro de 1822, na cidade de Dole. Quando jovem, ele não mostrou qualquer interesse especial pela ciência, nem havia nada que desse algum indício de que ele seria um investigador de alguns dos segredos mais fundamentais da vida. Seus talentos pareciam concentrar-se no desenho, na arte e na pintura. Aos 13 anos, evidenciou uma notável habilidade ao fazer o retrato de suas irmãs e de sua mãe. Pasteur tinha pouco mais de 3 anos quando sua família foi para a cidade de Arbois, onde seu pai abriu um curtume. Curtume, uma espécie de uma fábrica que tratava couros para que eles pudessem ser industrializados. Nesta pequena cidade, Pasteur teve o centro da sua juventude. A primeira ambição de Pasteur foi se tornar professor e ir para Paris, estudar na famosa École Normale Supérieure, escola fundada por Napoleão Bonaparte, que concentrava a elite intelectual francesa. Porém, sua primeira tentativa de ir para a École Normale não foi muito bem sucedida. Com 16 anos, os laços que o ligavam à família eram muito fortes. E como estava a 400 quilômetros de casa, morando em Paris, o jovem Pasteur não aguentou a solidão. A experiência de ir estudar em Paris, na sua primeira tentativa, durou apenas 6 semanas, até que o seu pai se viu obrigado a fazer uma longa viagem para trazê-lo de volta para sua cidade, para casa. Pasteur voltou ao colégio em Arbois e mais tarde frequentou a faculdade de Besançon, distante apenas 40 quilômetros de sua cidade, de sua residência, da residência de sua família, ao invés dos 400, que era a separação entre sua família e Paris. Alguns anos depois, Pasteur decidiu retornar a Paris. Deixou de lado aquele grande apego que sentia pelos pais para trilhar seu próprio destino. Foi assim que, em outubro de 1843, pouco antes de completar seus 21 anos de idade, ele entrou na escola que tanto desejava para aprender química e física. Pasteur era finalmente um estudante da École Normale de Paris. Foi lá que ele lançou os alicerces de uma nova ciência, a estereoquímica. Na época de Pasteur, sabia-se muito sobre o aspecto dos cristais, mas pouco sobre a sua constituição. Ele verificou que os cristais provocavam alterações, deflexões em feixes luminosos. Iniciou então um estudo meticuloso sobre 2 compostos que atuam na formação de cristais, o ácido tartárico e os tartaratos. Chegou à conclusão que a estrutura e a constituição de um cristal podiam ser conhecidas observando a ação de um feixe luminoso sobre esses cristais. Através da passagem de luz, que hoje nós conhecemos através do índice de refração, e da atividade óptica dos materiais, era possível identificar, inclusive, a orientação desses cristais. Em janeiro de 1849, Pasteur tomou posse no seu primeiro cargo importante, o de professor de Química na Universidade de Estrasburgo. Foi aí que ele conheceu Marie Laurent, filha do reitor da universidade, por quem se apaixonou loucamente e a pediu em casamento apenas 15 dias após conhecê-la. Foi em Estrasburgo que nasceram 3 dos seus 5 filhos. Em setembro de 1854, Pasteur aceitou o cargo de professor de Química na Universidade de Lille. Apesar de ser muito jovem, levava o ensino a sério e, por isso, foi um sucesso entre os estudantes. Foi aí que conheceu o Sr. Bigot. O Sr. Bigot não era um cientista, era um produtor de álcool a partir de beterraba e pai de um de seus alunos. Bigot tinha um problema muito sério que o fazia perder muito dinheiro todos os dias.
no processo de fermentação da beterraba para a produção do álcool, na sua fábrica, ocorria em certas cubas, onde se concentrava o sumo, ocorria que não se transformava em álcool e azedava. Pasteur não sabia, evidentemente, nada sobre a produção de álcool, e muito menos sobre o processo de fermentação. E foi o Sr. Bigot, através de um problema prático, que o introduziu nesse tema. Pasteur já havia refletido sobre o assunto, porque os seus estudos se concentravam em cristais, encontrados em tonéis de vinho. Os tonéis, a cristalização de certas substâncias, e esses cristais Pasteur usava muito nos seus estudos. O fato é que ninguém sabia muito a respeito de fermentação, além da constatação de que podia pegar-se vários cereais e deixá-los fermentar e transformá-los em bebidas alcoólicas, como o vinho, a cerveja e assim por diante. Mas, na verdade, ninguém sabia a causa dessa transformação. Pasteur, muito atencioso, foi até a fábrica do Sr. Bigot observar o que se passava e constatou que nas cubas havia um líquido viscoso e azedo. Então decidiu observar mais cuidadosamente no seu laboratório e coletou porções desse líquido em pequenas garrafas e levou também porção do álcool que era produzido quando as condições eram consideradas boas. Nesta amostra, amostra de álcool, observou minúsculos glóbulos amarelos. Pasteur deduziu que deveriam ser aquelas células, que esses glóbulos amarelos deveriam ser células de levedura, que os cientistas sabiam existir na mistura quando o sumo de beterraba ou de uvas fermentava. Quanto mais Pasteur observava, mais se convencia de que aqueles glóbulos de levedura estavam vivos e que eles estavam, de certo modo, na base do processo de fermentação. De fato, ele observou que as leveduras cresciam e se multiplicavam, e à medida que o faziam, alimentavam-se do sumo de beterraba e produziam álcool e dióxido de carbono. Mas isso ainda não resolvia o problema principal do Sr. Bigot. Afinal, porque é que algumas cubas azedavam e não produziam a fermentação necessária para a produção de álcool. Pasteur observou então uma gota do líquido viscoso que ele havia colhido ao microscópio. E naquela gota ele não encontrou os glóbulos de levedura, mas sim certas partículas escuras que apareciam estar presentes em toda a parte do líquido. Com alguma dificuldade, conseguiu pôr uma das partículas numa gota pura e observou milhões de minúsculos bastonetes negros naquela partícula. Ele recolheu mais amostras do líquido viscoso e concluiu que quanto mais azedo se tornava a fermentação, mais daqueles bastonetes apareciam na sua amostra. Com isso, Pasteur compreendeu o que se passava. Os bastonetes tinham dominado as leveduras e impediam-nas de produzir álcool. Em vez disso, os bastonetes produziam ácido láctico, o mesmo ingrediente que azeda o leite. Pasteur não sabia como que esses bastonetes entravam nas cubas, ou de onde vinham, mas já podia dizer ao Sr. Bigot pelo menos como conseguir uma boa produção de álcool. Deveria testar o líquido das cubas no microscópio. Se por acaso só visse leveduras, partículas de levedura, tudo aconteceria bem e uma grande quantidade de álcool seria produzida. Mas se apenas bastonetes negros fossem observados, ele deveria descartar tudo, pois eles se multiplicariam aos milhões rapidamente e destruiriam as leveduras e o sistema todo, a cuba toda azedaria, não produzindo a fermentação necessária para a produção de álcool. Continuando seus estudos, Pasteur desenvolveu um meio de cultura onde aqueles bastonetes pudessem crescer e serem visualizados de uma forma mais nítida. Somente depois de muitas experiências é que ele concluiu que realmente eram os bastonetes a causa da fermentação que produzia ácido lácteo. Em 1857, num relatório apresentado à então famosa Academia de Ciência de Paris, ele explicava que a fermentação era um processo vivo.
algo até então bastante chocante para a época, onde se achava que tratava-se de uma transformação, mas que não envolvia organismos vivos nesse processamento. Esse relatório provocou muita excitação na comunidade científica, porque destruía outras teorias de cientistas famosos na época. O trabalho de Pasteur sobre a fermentação não parou aí, continuou. Ele demonstrou que as leveduras causam a fermentação em muitas substâncias e desenvolveu igualmente uma forma de evitar que o vinho, o vinagre e a cerveja se estragassem. Para isso, ele destruía, utilizando calor, os micróbios nocivos a esses sistemas. Em outras palavras, havia sido criado, de uma forma até que bastante ingênua, o processo que hoje tem o seu nome, a pasteurização. Hoje em dia, cada copo de leite ou iogurte pasteurizado é uma prova concreta do sucesso dos estudos de Pasteur. No final de 1857, Pasteur atacou a teoria da geração espontânea. Esta era a ideia dominante na época. Nesta teoria, acreditava-se que a vida surgia espontaneamente. Por exemplo, se fosse enterrada uma carcaça de um boi morto, dali brotaria uma grande quantidade de insetos, abelhas e assim por diante. Acreditava-se que ratos e rãs formavam-se espontaneamente a partir da lama dos rios e dos brejos, e que as moscas surgiam espontaneamente da carne em putrefação. É claro que os cientistas já não acreditavam que homens e outros animais superiores pudessem ter outra origem senão a origem que adivinha da relação sexual. Mas muitos acreditavam que entre micróbios, fungos e leveduras tinha lugar a geração espontânea. Todos os dados do seu trabalho sobre fermentação levaram Pasteur a acreditar que os micróbios já existiam no ar e que não eram gerados espontaneamente quando se tinha processos de putrefação. Não era só ele que acreditava nisto. Outros cientistas famosos, como os seus velhos professores, também rejeitavam, de certa forma, a teoria da geração espontânea. Mas Pasteur nunca se dava por satisfeito até conseguir provar de forma convincente as suas ideias. Provar de forma a não deixar dúvida, a não deixar argumentos para os inimigos científicos irem contra as suas ideias. Somente as provas fariam os cientistas seguirem na direção certa. Sendo assim, primeiro teria que encontrar um meio de provar que os micróbios os micróbios entravam na matéria a partir do meio exterior e não eram ali gerados. Tinha que destruir todos os micróbios num recipiente fechado e provar que, nesse caso, não apareceriam nele novos seres vivos. Então, para isso, ele encheu balões de vidro, que são esses recipientes esféricos que a gente observa nos laboratórios, e encheu esses balões de vidro com um caldo de levedura açucarada e ferveu todos eles para matar os supostos micróbios que ali pudessem existir. Enquanto ferviam, Pasteur selou as bocas, os gargalos dos balões, através de um processo de chama que derretia o vidro, produzindo um selamento bastante eficiente nesses gargalos. Depois dividiu os balões selados em dois grupos. No primeiro grupo, arrancou as pontas, quebrou o selo com uma pinça e deixou ali entrar ar, voltando a fechá-los. Mas veja que isso foi após ele ter aquecido o suficiente para que ele não pudesse observar a existência de nenhum micro-organismo ali dentro. Os balões do segundo grupo permaneceram selados. Feito isso, Pasteur colocou todos os balões numa estufa, mantendo-os a uma temperatura que, na verdade, favorecesse a multiplicação e o crescimento de micro-organismos.
Os resultados foram bastante esclarecedores. Nos balões do primeiro grupo, aqueles que Pasteur deixou entrar ar após todo o seu procedimento, apareceram fungos, ou seja, apareceram novos seres vivos. Porém, nos frascos do segundo grupo, que ele manteve fechado, nada aconteceu, nenhum ser vivo foi gerado. Essas experiências foram repetidas inúmeras vezes e, finalmente, Pasteur havia provado que os germes só vinham do exterior e que não havia evidência da então famosa geração espontânea. Enquanto seus adversários se pronunciavam sobre o assunto, Pasteur continuou seus experimentos à procura de uma experiência que mostrasse que não era o ar, mas as partículas de poeira do ar que transportavam os micro-organismos que se depositavam nesses sistemas e que ali se multiplicavam, dando a impressão de que eles estavam sendo ali gerados. Mas por mais que tentasse, não encontrava uma maneira de deixar entrar ar nos balões, que continham a levedura açucarada, sem deixar também entrar micróbios. A solução para esse problema foi uma solução geométrica. Foi a preparação de balões com um gargalo bastante alongado e fino, em forma de um S. De modo que o ar poderia passar por ali, mas a poeira, devido a essa curva S, era impedida de passar de uma forma eficiente através da força de gravidade. Assim, os balões mantinham-se em contato com o ar, mas muito pouca poeira era levada. E com isso, Pasteur pretendia mostrar que então muito pouco multiplicação de micróbios ou de micro-organismos aconteceria naquele recinto. Pasteur pensou que a quantidade de poeira no ar variava conforme o lugar, o que nisso estava certo. Certamente haveria mais poeira nas ruas de uma cidade, que naquela época inclusive não eram pavimentadas, do que no alto das montanhas, onde conhecidamente o ar era mais puro, com menos partículas em suspensão. A tarefa seguinte, então, era provar que haviam quantidades diferentes de micróbios no ar, nos vários lugares. Levou, então, com a ajuda de seus assistentes, balões para vários lugares, inclusive no topo das montanhas francesas. Dos 20 balões levados para a montanha, balões esses que eram agora abertos, tinham o gargalo com uma curva do tipo S, de modo a impedir que poeira entrasse de forma acentuada. Dos 20 balões levados para o alto das montanhas, apenas um desenvolveu micro-organismos. Por outro lado, os 10 balões levados para o pátio do Observatório Nacional de Paris, todos foram contaminados e apresentavam multiplicação bastante expressiva de micro-organismos. Em 1860, ele apresentou à Academia de Ciências os seus resultados. Na ocasião, ele disse: esse trabalho nos permite esclarecer definitivamente que as poeiras suspensas na atmosfera são a única origem, a condição inicial e indispensável para a existência de vida nos líquidos e nos materiais de putrefação. E acrescentou, com o seu próprio sentido de previsão infalível, que o ideal seria desenvolver esses estudos tanto quanto possível para abrir caminho a uma investigação mais séria acerca da origem das diferentes doenças. De alguma maneira, Pasteur já estava concluindo que uma grande parte de doenças tinha a origem no mesmo processo que ele estava investigando, só que não seriam leveduras que seriam contaminadas por esses micro-organismos, mas o próprio ser humano. Com o passar dos anos e com o sucesso das pesquisas que Pasteur realizava, os vinicultores começaram a considerá-lo doutor em vinhos. Quando algum vinho azedava, Pasteur fazia experiência até conseguir dizer aos produtores qual a temperatura exata para aquecer o vinho logo que acabasse a fermentação, para matar os micróbios sem estragar e sem comprometer a própria qualidade do vinho. Era mais uma aplicação da sua técnica, pasteurização agora aplicada ao vinho. Além disso, a teoria dos germes começou a ser aplicada em hospitais, através de experiência sobre como destruir os micróbios, o que provocou uma transformação que foi quase um milagre na época. Nos hospitais da época, as pessoas morriam não
não muito devido às doenças que elas tinham, mas mais devido às infecções que adquiriam no próprio ambiente hospitalar. A taxa de mortalidade pós-operatória na época era muito grande. Após a introdução do sistema antisséptico, que consistia em esterilizar os materiais e os instrumentos e o ambiente no qual se realizavam as cirurgias, a taxa de mortalidade foi reduzida de 50% para 3%. Vejam vocês, 50% das pessoas que se submetiam a uma cirurgia, elas acabavam morrendo por complicações pós-operatórias que advinham grandemente da contaminação. Esse número foi reduzido a 3%, com a aplicação das técnicas que basicamente foram sugeridas por Pasteur, para eliminar os micro-organismos no ambiente, para deixar o ambiente mais limpo, livre de poeira, o quanto fosse possível. Mas a questão de saber qual a causa das doenças ainda estava em aberto. No dia 19 de outubro de 1868, houve um acontecimento que transformaria a vida de Pasteur. Nesse dia, quando ele acordou, não conseguia mais falar, nem sequer mexer todo o lado esquerdo do seu corpo. Tudo estava paralisado. Depois de alguns dias de desespero para a sua família, ele conseguiu voltar a falar, mas os membros, braço e pernas, continuaram com uma paralisia. No entanto, esse grande problema que Pasteur vai carregar, que já demonstrava um certo envelhecimento, uma decadência do seu corpo biológico, apesar disso, Pasteur não foi impedido de continuar o seu trabalho, mas não foi capaz de manejar sozinho os instrumentos como tanto gostava de fazer, obrigando-se a apoiar em seus colaboradores e assistentes. Pasteur afirmou inúmeras vezes que algumas doenças eram provocadas por micróbios. Imaginou a doença como uma forma de luta pela existência, uma competição entre os micróbios e os tecidos que eles tentavam atacar. O desenvolvimento de uma doença era uma competição entre o corpo que se defendia e o micróbio que atacava. E Pasteur entendeu claramente que o corpo desenvolvia, era capaz de criar defesas contra esses agentes invasores. Foram assim dados os primeiros passos para o nascimento de uma nova ciência, a imunologia. Pasteur decidiu examinar duas doenças que estavam devastando os gados, aves domésticas, o antrax e a cólera das galinhas. Verificou que ambas se deviam a bacilos e eram transmitidas de um animal para outro. O antrax é transmitido pelo bacillus anthracis, que contamina o solo dos pastos, assumindo a forma de esporos resistentes, afetando bois, ovelhas, cabras, cavalos, além de poder ser transmitido ao homem. Essa descoberta levantou a questão sobre outras doenças no homem e como elas poderiam ser causadas por bactérias. A cólera das galinhas, por exemplo, também representava um desafio, pois vinha destruindo cerca de 10% das criações de aves na época. Para a cura, Pasteur se voltou para o trabalho do médico inglês Edward Jenner, que em 1796 conseguiu imunizar um rapaz contra a varíola, inoculando-o com micróbios que geram nas vacas uma doença semelhante à varíola humana, porém algo dos animais, mas de caráter benigno, quer dizer, não destruía como a varíola. Pasteur sabia que era necessário obter um micróbio que imunizasse, mas não matasse o paciente. Com isso, ele conseguiria promover a reação do próprio organismo para criar defesas e atacar o invasor mortal. Em 1880, ele encontrou uma cultura de cólera que havia se tornado menos mortal com a passagem do tempo, pois quando inoculava as galinhas com essa cultura, as aves não contraíam a moléstia. E ao serem posteriormente inoculadas com micróbios de culturas novas, elas também não ficavam doentes. Ele concluiu que a inoculação
de micróbios enfraquecidos no organismo, dava chance do organismo reagir e adquirir defesas suficientes para atacar o micróbio forte. Em 1881, descobriu vacinas seguras contra o antrax, cujos bacilos foram cultivados a 42 graus Celsius e, com isso, atenuados e utilizados para conseguir a imunidade contra a doença. Pasteur verificou, assim, que a inoculação de culturas bacterianas atenuadas mediante envelhecimento ou aquecimento produzia a imunidade nos seres vivos, principalmente nos animais tratados na época. A imunidade resulta, evidentemente, da produção pelo organismo de anticorpos, através da introdução de antígenos, que pode ser uma imunidade ativa, quando se introduz o antígeno no organismo, ou de imunidade passiva, quando se introduz o próprio anticorpo. Pasteur chamou esse processo de vacinação. Em 1885, ele dedicou-se a criar uma vacina contra a raiva, doença transmitida por roedores e pelo cão. Era uma doença terrível. A vítima ou morria de asfixia ou ficava paralítica. Pasteur conseguiu criar a vacina, testou em cães e teve resultados fantásticos. Nesse mesmo ano, chegou ao seu laboratório um menino de 9 anos que havia sido mordido 2 dias antes por um cão raivoso. Estava ali uma situação de fato para Pasteur. A vacina que ele vinha desenvolvido já havia sido testada em animais, mas ainda não estava pronta para ser testada em seres humanos. Mas perante a gravidade do caso, Pasteur decidiu correr o risco e administrou a vacina no garoto de 9 anos. Os resultados, evidentemente, foram ótimos. O menino nunca desenvolveu a raiva. Em reconhecimento aos trabalhos de Pasteur, a Academia de Ciências de Paris fundou um instituto com o seu nome. O mundo correspondeu e choveram donativos em dinheiro para esse novo instituto, o Instituto Pasteur. Pasteur trabalhou até quase 70 anos. Aos 64, um outro ataque de paralisia o impediu de continuar trabalhando da forma experimental, mas nada o impedia de colaborar com as inúmeras investigações que vinham sendo realizadas. Em novembro de 1888, o Instituto Pasteur foi oficialmente inaugurado. Pasteur morreu em 28 de setembro de 1895, aos 72 anos, rodeado pela família e por colegas e também os seus estudantes. Os alunos de Pasteur, depois de sua morte, continuaram a obter sucesso de forma marcante. Desenvolveram o tratamento da difteria, que matava milhares de crianças por ano, e descobriram o micróbio causador da peste. O Instituto Pasteur tornou-se o mais famoso centro dedicado ao estudo dos micro-organismos e das doenças. Estimulou a criação de institutos do mesmo tipo em praticamente todo o mundo e treinou inúmeros profissionais da área de microbiologia no sentido de continuarem na vanguarda da investigação, principalmente com relação ao combate às doenças. É uma das grandes instituições da revolução científica e médica que deu origem à vacinação rotineira das crianças contra a poliomielite, a difteria, o tétano, o sarampo, bem como a vacinação contra as grandes doenças epidêmicas, como a tifoide, tuberculose, cólera. O Instituto Pasteur continua sendo pioneiro na investigação dos micro-organismos. E o vírus da AIDS foi lá descoberto e, evidentemente, não foi por coincidência. Pasteur disse certa vez aos seus alunos: vocês dão-me a maior das alegrias que pode sentir um homem, cuja crença invencível é a de que a ciência e a paz triunfarão sobre a ignorância e a guerra. O futuro pertencerá àqueles que mais tiverem feito pela humanidade, sofredora.